vezes depende mais da funcionária que está lá do que do postinho mesmo. Você está lá conversando a bolinha, você vai lá batendo no computador, você chega, você fica lá na fila olhando, ela que atende a hora que quer, né? E isso não é só aqui. Mais sereno e mais sereno. Não, a única coisa que eu... E outra coisa, mais uma coisa. Tem muito cachorro solto na rua. Ai, que Mas vale a pena assistir. Você vai deixar o lixo aí fora, às vezes o lixo também não passa para o outro. Nossa, daqui a pouco está cheio de lixo na rua. Agora, você que é moradora aqui há mais de 10 anos, como você percebe a questão violência e policiamento neste bairro? Olha, relativamente a violência aqui é pouca. Você considera ele um bairro tranquilo? Então? Tranquilo para morar ainda. Tem alguns probleminhas de vez em quando, né? Mas no contexto geral ali dentro, ele ainda é um pouco tranquilo. E a questão do policiamento? A polícia não tem. Você acha interessante, assim, né? Tá interessante. O policiamento tem. Então, e na questão trânsito, como você percebe o trânsito deste bairro? O único lugar que eu acho que tem que tomar uma providência são os cruzamentos aqui. Por quê? Está dando muito acidente ali, né? Aqui é uma avenida, ali termina a avenida, vem uma outra de lá, e sobe para cá, O trevo é confuso, fizeram né? bem, é um trevo meio de qualquer jeito, né? Você sente a ausência assim, de uma passarela, de um semáforo, Uma passarela de um quebra-mola? talvez o quebra-mola também não, mas talvez um sinaleiro ali, ou melhorasse, sei lá, alguma coisa que deveria ser feita ali. E agora no sentido das questões de atendimento de comércio e serviço. Assim, você sente assim, a ausência de farmácias, lotéricas, mercados? Volta para nós aqui, caixas eletrônicas, essas coisas para a gente ter que se locomover lá para o centro, quando precisa. É incômodo, né? É incômodo. E aí, onde vocês fazem compra? É longe também? Tem mercados aqui, quando eu quero comprar um pouco mais na compra do mês, a esposa vai direto lá Agora uma pergunta assim, senhor. Depois da construção do Parque do Japão, você percebeu alguma melhora, algum problema? O que mudou? Ficou mais bonito, porque antigamente era um nada. De vez em quando eu via aqueles lagartões desse tamanho aí, sabe? Eu até achava bonito ver eles procurando bicho para comer, sabe? Botava aquele cabeção dele assim, aí depois desse parque do Japão, sumiu. Mas quando você viu, eu nunca entrei lá. Isso que eu ia perguntar, o senhor já foi lá? Não. Família do senhor também não? Acho que eu tenho um filho só, que entrou uma vez com o meu netinho lá para dar uma passeada só, mas ele mora lá do outro lado da cidade. Quer dizer, o parque do Japão, a única vantagem que teve é que melhorou, valorizou, abrir essa avenida, né? Porque antigamente era uma rua só. Aumentou o IPTU do senhor? Aumentou. Isso você não Aumentou? precisa nem perguntar. Valorizou mais o bairro, né? Aumentou muito, dobrou, como é que foi? Não chegou a dobrar, não dobrou não, mas Quase, né? quase. Agora sobre a questão da interação qualidade de vida. Você sente isso aqui para a terceira idade, para os adolescentes, para as crianças? Para adolescentes, para os jovens aqui falta alguma coisa que atrai eles para cá, porque eles vão por sempre. Pessoal igual vocês. Eles não acham muita diversão. Não tem muitas opções, né? Não tem cinema, não tem. Tem lanchonetes aí, mas são poucas lanchonetes, parece que não tem aquele chamativo, sabe? Mas assim, de projeto municipal, existe? Eu não sei. Vocês conhecem, né? Eu desconheço. E assim, terceira idade, existe? Tem. Algum atrativo, qualidade de vida? Só tem uma.
porcentagem em terrenos pela cidade inteira. Todo esse fundo aí verde, né, é do Valdemar Camargo, então é uma área que de pública foi privatizada, né, nós não se sabe com o que ele vai utilizar. E é um dos loteadores aí da BEG, da CCI, né, um dos grandes loteadores da cidade. Gente, mas estamos todos aqui. Então, em primeiro lugar, queria apresentar o professor Márcio Lorim, nosso companheiro de luta e de construção de política urbanística nessa cidade. Construção por quê? Né? Eu tive a oportunidade de, a gente ficou um dos meus mandatos lá no Conselho, os últimos 3, que acabou virando 4 anos, né? Porque nós enroscamos o processo de eleição do Conselho, muitos daqui participaram, e a gente acabou ficando 4 anos no Conselho, numa luta lá árdua, né, para implantar o direito à cidade. Né? Por quê? O Conselho é lugar de se implantar a lei, né? Então você vai contribuir no processo. Então o Márcio Lorim, né, eu já o conhecia de antes, desde há muito, mas nesses últimos anos a gente teve a oportunidade de fazer uma militância pesada, né, um enfrentamento grande nessa cidade para a implantação mesmo da lei. Né, e bastaria implantar a lei. Né, hoje a gente já teria o direito à cidade assegurado e eles estão estudando, Márcio, o estatuto, mas principalmente o plano diretor. Sim. E principalmente as alterações que a prefeitura está propondo, porque todo esse grupo aqui vai ser delegado para participar da Assembleia, não da conferência, porque vai ter a conferência de revisão do plano, né? Devem estar para chamar. Então, o Márcio Lorim é arquiteto, ele é construtor, ele é do mercado imobiliário. Mas é um construtor que entra com projeto na prefeitura, a prefeitura demora 4 anos para aprovar o projeto dele. Né, eles mandam corrigir, cada vírgula que tem que corrigir, eles devolvem para ele corrigir a vírgula, ele entrega com a vírgula corrigida e é o ponto final que tem que corrigir. Então, e também dá aula lá na Uningá, né, e eu diria que o curso de arquitetura da Uningá, tem algum aluno da Uningá? Não, só da UEM, né? O curso de arquitetura da Uningá tem hoje um grupo de professores muito bom, né? O Márcio e o grupo dele, alguns... Tem o Marcelo, todo mundo cria da UEM, né? Pessoas Marcelo que foram alunos da UEM. Mas hoje é um grupo excelente, um grupo de ponta mesmo, crítico, né? Que faz um trabalho lá com a arquitetura da Uningá, que eu acho que, né, também tende a formar uma geração aí de urbanistas e críticos, né, que possam contribuir mesmo. Então, o Márcio é o nosso convidado hoje para fazer aí uma aula conosco. E falei muito já, né? Fique à vontade, já agradeço muito a sua participação, é muito importante. Isso, eu que agradeço. Então vamos lá, com a palavra. Como a Ana disse, a gente fez um trabalho de resistência mesmo no Conselho, né? Porque o que a gente pode assistir, né, disso tudo... Bom, primeiro eu queria falar que é um prazer estar aqui falando com a moçada e tal, eu gosto, adoro essas coisas todas. E o grupo é multidisciplinar, estava falando com a Ana, tem pessoal de psicologia, pessoal de ciências sociais aqui, arquitetura e tal, eu acho isso fantástico, porque a gente não pode entender a cidade de maneira fragmentada, então eu acho que juntar todos esses conhecimentos é essencial para entender a reprodução do espaço urbano, né? É impossível entender a reprodução do espaço urbano se a gente não juntar todas as formas de compreensão dessa realidade que é extremamente complexa, né? Haja vista que por trás de todas as relações tem uma relação que é fundamental, né, que é a reprodução da cidade como mercadoria. Mas voltando àquela questão da resistência, bom, a gente tem um plano diretor que é extremamente, a princípio, ele é extremamente avançado, né, ele se coaduna com o Estatuto da Cidade, com a Constituição Federal. Então, é um plano diretor que, se ele se fizesse, ou se ele se colocasse, né, na cidade, ou se ele representasse, se a gente pudesse colar na espacialidade, ia ser uma coisa fantástica. Obviamente, ele vai mostrar, na hora da gente exigir que esse plano diretor se cumpra, o que vai aparecer aí? Todas as contradições, elas vão ser esgarçadas. Por quê? Porque a gente vê que a cidade não é o lugar, né, do interesse público, e sim do interesse da reprodução do capital.
Obviamente, essa relação, a cidade enquanto reprodução do capital, ela é escamoteada. Mas na hora que a gente exigir o nosso direito, as coisas vão ter que ser colocadas na mesa. E no meio disso, no meio desse grande conflito, vai aparecer todas as manobras possíveis. Eu acho que o interessante, assim, a questão principal, eu acho isso fantástico, a gente vir, visitar, olhar, tentar observar as contradições. Por quê? Porque a realidade que aparece, né, o fenômeno, né, se todo fenômeno já correspondesse de imediato à realidade, a gente não precisaria de ciência, né? Imagina, quando eu olhasse para uma coisa, aquela coisa se revelasse. Para que eu vou estudar? Né? Então, a teoria ela é importante justamente para a gente tentar entender a processualidade que se esconde através dessa aparência. Né? Então a gente olha aqui um parque público, e essa aparência ela é apropriada por parte, né, no interior dessa luta de classes, né, o que vai acontecer? Essa aparência é apropriada como realidade. Então, e aí o pessoal da psicologia deve ter aqui e tal, da ciência social, gosta dessa coisa simbólica e tal, a gente já viu, acho que vocês já notaram ali embaixo, né? Quer dizer, você tem um parque público que tem uma muralha. Né? A gente até brincou, o parque do Japão, mas a muralha da China. E aí você cria essas metáforas que aí, se a gente transportar para o campo da psicanálise, a gente pode pensar assim, são atos falhos. Né? Na hora da realização, na hora que o discurso se realiza, o ato falho aparece. O que a gente chama de ato falho? Quer dizer, um muro. O parque público tem um muro. Né? Existe todo um protocolo para você pertencer a esse parque. Né? O horário é controlado, quem é você. Existe lá, proibido a entrada de estranhos. O que é estranho para um parque público? Só se for um ET. Né? Os caras, né? Não pode entrar ET. Né? Porque o parque público compreende todas as pessoas, né? Se é público, é de todos. Quem é estranho ao parque? Então, essas metáforas, elas são interessantes, né? Esses atos falhos, são legais justamente para a gente fazer a leitura de que o primeiro intuito dessa intervenção aqui não é, né, o espaço público. Apesar dele vir escondido, né, com essa roupagem de público, né, ele está aqui para atender outros interesses. Né. Acho que o pessoal está super avançado, porque eu vi todo mundo meio que conversando, essa coisa da gentrificação, acho que o pessoal quase já está dominando essa coisa toda, e quase que a minha fala é meio desnecessária. Mas é sempre legal a gente reforçar, e isso acontece com todo mundo, é aquele negócio. Cada vez que eu leio alguma coisa que eu acho que é bacana, eu leio de novo, fica mais bacana. Então eu vou ficar falando de novo a mesma coisa, e espero que vocês se entusiasmem com essa possibilidade da gente fazer essa leitura da realidade. E é lógico, a leitura da realidade não é um bem por si só. Né? O que adianta a gente ler a realidade? A gente tem que intervir. Né? Então na hora da gente intervir, na hora da gente assumir as nossas posições, a gente tem que ter muito claro, né, de que lado que a gente está. Você fala, professor, mas a gente você é empreendedor. Né? Eu sou um cara que colaboro para a reprodução, né, dos empreendimentos imobiliários e tal. Você é um empreendedor. E aí, não é uma hipocrisia a gente falar de reprodução do espaço, enquanto mercadoria e tal? Todas as relações sociais são permeadas pela relação básica, que é a reprodução da mercadoria enquanto portadora de valor. Ou seja, a gente tem que entender que todas as nossas relações sociais, então o curso de filosofia forma filósofo, entendeu? Uma sociedade capitalista. Né? O curso de psicologia forma psicólogo para uma sociedade capitalista. O curso de arquitetura forma arquiteto para uma sociedade capitalista. A questão aí não é formar arquitetos para uma sociedade socialista. A questão é a gente poder tentar pensar e se portar criticamente diante de uma sociedade que está em construção. Né? Entender essa processualidade que escorrega, né? Lutar contra a naturalização das coisas. Né? A gente achar que os fenômenos que são na realidade sociais, a gente achar que eles são naturais, vai ser uma coisa terrível. E é o que mais acontece. Quando a gente fala que as coisas são assim porque elas são assim, o ser humano aí já foi reduzido a quase nada. Né? Então a gente não pode perder a capacidade de entender a processualidade que está por trás do fenômeno. Nesse caso aqui, a gente viu, acho que a Ana já falou para vocês, que a gente tinha uma área, né,
a cidade, primeiro, vou voltar um pouquinho atrás. A cidade, enquanto mercadoria, é uma coisa recente, né? A gente viu isso começar a acontecer em meados, mais para o final do século XX, com as grandes intervenções em outros países, Baltimore, né? Depois com os grandes eventos, as Olimpíadas todas. O grande capital já começou a ver as cidades como possibilidade de reproduzir capital. Então, quer dizer, uma coisa que não estava introduzida nessa grande circulação de mercadorias foi muito bem-vinda. Então, fazer a cidade enquanto mercadoria foi uma estratégia e está sendo uma estratégia utilizada, inclusive aqui em Maringá não está atrás disso, né? Então, isso está acontecendo. Então, a gente olhar, se você tinha uma terra que tinha um determinado valor, então ela tinha um valor X. O proprietário privado, né, que tinha a propriedade desse imóvel, tinha um problema na mão. Ou seja, você tinha um passivo ambiental, tinha erosão, essa coisa toda. Quer dizer, em termos de capital, isso não é nem um pouco atrativo. Olha só o que acontece. Esse empreendedor privado vai até o poder público, ou seja, vai até o Estado. O Estado é extremamente solidário a ele. Fala para ele, beleza, vamos fazer um parque na sua área. Olha só que engraçado. Nesse momento, o que acontece? De onde vêm os recursos para que isso se viabilize? Do Estado. Ora, mas o Estado não gera valor, né? Onde o valor é gerado? O valor é gerado pelo trabalho, né? Todo valor é gerado pelo trabalho. Bom, o Estado vai usar recursos para viabilizar esse empreendimento. Então, todos nós aqui, pagamos esse parque, tá? Só que quem ficou com a valorização da área foi o proprietário privado. Então veja como a gente consegue drenar recursos que todos produzem, todos trabalham, né, para o proprietário privado. O que é isso? Acumulação privada. O que é isso? A base do sistema capitalista, ou seja, acumular capital, expropriar força de trabalho de tudo quanto é lado. Então a cidade ela consegue drenar, ela é muito eficiente em relação a isso. Por quê? Porque essa relação é escamoteada, né? Tipo, você não vem aqui exigir parte do parque que é seu, né? Ou parte do condomínio lá que ele vai vender valorizado por conta do parque. Então, assim, eu quero a minha parte, porque eu sou sócio, né? Ninguém vem pedir isso, porque soa como um absurdo. Mas isso é o que acontece na realidade. Então a gente tem a valorização de uma área e isso acontece em rede. Porque o que vai acontecer, né? Vai acontecer em cascata. Toda a área do entorno vai sofrer um processo de valorização, né? As pessoas, do ponto de vista privado, elas vão ficar contentes, porque a gente fez uma entrevista ali com o senhor chegou e falou assim, minha casa aqui valorizou 3 vezes o quanto valia aqui, agora 5 vezes, estou muito contente, graças a Deus. Então olha que engraçado, e olha como que é complexo isso, né? Se a gente olhar, fizer uma entrevista, ou se o poder público vier aqui fazer uma entrevista, ele vai recortar justamente essas declarações. Ele vai falar, olha como a prefeitura agiu bem, tornou todo mundo feliz, até o pessoal do entorno, mais as pessoas vão visitar. Então, quer dizer, a gente pode editar essa história de modo que ela tenha uma positividade, né? Mas, ao mesmo tempo, o que a gente percebe? Ele mesmo, esse senhor que deu a entrevista, ele não percebe que, de certa forma, ele está sendo constrangido nessa espacialidade. De uma maneira ou de outra, ele vai aos poucos percebendo que ele não pertence a esse lugar. O IPTU dele vai subir. Se esse empreendimento aqui também servir como um vetor de supervalorização, aí vem um condomínio super bacana, vem gente super bacana morar aqui, com muita grana e tal, o que acontece? Delicatessen no lugar das padarias. Entendeu? Então eu não vou na esquina, na padaria, eu vou na delicatessen. Aquele senhor, ele não vai na delicatessen. Então ele vai falar, esse não é o meu lugar. Ele vai vender a casa dele. Vai comprar 2 lá no Sarandi, lá longe, lá na periferia, lá onde... né? E o que vai acontecer? Ele vai viver de aluguel e aos poucos também as coisas vão chegando lá, de repente aquela área também vai ser valorizada e ele vai aos poucos sendo afastado do direito à cidade. Né? Que a cidade, em tese, para nós, e a gente deve exigir, é o lugar da paz. É o lugar onde a gente vai realizar o nosso direito. Né? Só que o que a gente assiste por trás disso não é isso. Então aqui fica muito claro, eu acho assim,
é muito tranquilo de observar, e se a gente, aqui a gente está numa fala descompromissada, mas se a gente se valer de dados, se vocês pegarem o valor dessa terra antes do empreendimento e lá planilhar, isso é muito bacana, dá um monte de projetos de pesquisa, mestrado, um monte de coisa desse tipo. Você consegue ver como que esse capital foi drenado, como que a cidade esteve a serviço, e essa relação que eu acho que não é errado a gente falar, é uma relação promíscua entre o empreendedor privado e o Estado, né? Por quê? O empreendedor privado vai lá e se vale do Estado para satisfazer uma necessidade especificamente privada, né? E pode ver que é super rápido. A Ana estava falando aí da aprovação dos projetos. Isso aqui deve ter sido aprovado rapidamente, com IAP, todas as licenças, foi tudo muito rápido, né? Por quê? Porque existe essa relação que ela é promíscua entre Estado e interesse privado. E os liberais, eles têm uma outra cantilena, né? Estado mínimo. Estado mínimo para o outro, né? Para mim, o Estado máximo, né? Porque olha só como que o Estado foi eficiente nesse caso para ele, né? Então, o Estado para ele é um primor, né? Então, eu acho assim, o principal que a gente tem que tirar disso é que, por trás de tudo, sempre vai acontecer essas relações de troca, ou seja, sempre a gente vai assistir relações capitalistas, né? Por mais escamoteadas que elas estejam, a gente tem que olhar por trás e sempre vai acontecer esse tipo de coisa. E o nosso papel é observar essa realidade, tentar construir um discurso que convença, porque o senhor que está aqui do lado gostou muito que o parque aconteceu. Então a gente vai ter que ser muito habilidoso em tentar mostrar para ele que a calçada da casa dele não está garantido um direito básico que está na Constituição, que é o direito de circulação, né? Então a gente tem que apontar, porque esse pessoal é desatento, né? Eles não são muito inteligentes, né? Você vê os atos falhos que vão acontecendo tudo. Então a gente tem que ter essa habilidade em demonstrar essas contradições. Eu acho que é bacana esse projeto por conta disso, para que a gente possa observar que Maringá é um laboratório muito interessante, né? Porque o que a gente vê na literatura, que fica aquela coisa distante, vamos olhar lá, Baltimore, Barcelona, entendeu? E aí a gente vai perceber que aqui do lado da nossa casa está acontecendo a mesma coisa, a dinâmica é a mesma, né? Então essa é a grande, eu acho que essa é a grande questão que a gente tem que pensar, né? Eu acho muito rico. Então, de uma maneira geral, seria essa a colaboração que a gente tinha para passar para vocês, e de repente a gente pode agora mudar essa dinâmica, bater um papo. Eu acho que seria produtivo e tal, de repente vocês passarem algumas percepções de vocês, ou algumas questões e tal. Acho que a gente pode conversar sobre isso. E também, se eu deixei de falar sobre alguma coisa, vocês podem me requisitar se eu puder, né? Então seria essa colaboração. Alguém quer fazer alguma pergunta para o professor Márcio? Eu tenho um comentário, mas que é mais uma reação do que uma pergunta, assim. Duas coisas, na verdade, que é sobre a questão da placa também, de proibido estranhos, né? Eu acho que é importante pensar quem são os estranhos e o que a gente quer fazer com os estranhos quando a gente levanta muros, né? Acho que, em primeiro momento, a gente quer evitar contato. E, em última instância, a gente quer eliminar. Então, pensar numa lógica em que muros são construídos para eliminar o outro, para eliminar o contato e para eliminar esse tipo de relação. E aí uma outra coisa que é que, assim, eu não acho que há como se o espaço público tivesse sido deturpado. Eu acho que, na verdade, é um projeto de espaço público que não é para todo mundo. Com certeza. É um espaço público que tenta restringir para determinadas pessoas, fazendo muros e colocando placas para eliminar outros tipos de pessoas. Sim, porque a gente não pode esquecer os contornos das concepções que as pessoas têm de público, né? Uhum. Se você pensar, é justamente essa questão. Isso a gente está vendo um debate agora, quer dizer, o que é família? Para alguns, família é aquela construção patriarcal lá do século XVIII e tal, assim, quer dizer, quando você pensa em incluir o outro, muitas vezes, em vários discursos, o outro é o igual a mim, né? Quer dizer, amar o próximo como a ti mesmo é fácil, porque se você amar o outro
como você ama você mesmo, o outro obrigatoriamente tem que ser parecido com você mesmo. Então, quer dizer, o difícil é amar o diferente. Né? Então, aqui, de repente, para ele, o público é o público que é igual a ele. Então, ele já nasce segregado, você tem razão. É uma visão já de tem um espaço projeto, público. é uma visão de espaço público que exclui o diferente. Sim. Né? Nas escolas a gente não está querendo excluir. Lá na Câmara de Vereadores não passou a questão de gênero. Por quê? Para ele não existe. Né? E outra coisa que eu tava pensando também é... Há um desejo de proteção, né? E a gente quer se proteger de quem? A gente colocando as pessoas que estão aqui quando colocam muros, né? Quem são as pessoas a serem evitadas? Quem são as pessoas perigosas? Sim, Acho que era isso. Assim, eu também por que a barreira que tem lá é permeável, que está circundando aqui, por que aquela não é, né? Muito interessante, quer dizer. É bizarro. É bizarro, o ato falho aí, o pessoal... Isso aí é uma coisa incrível, né? Porque isso eu realmente não tinha notado. Quer dizer, em determinados momentos ele pode ser permeável, né? Ele pode ser visto. Né? Mas é permeável e não tem ninguém lá. É justamente por isso que é permeável. Na medida que você tem casinhas... É permeável pra quem? É permeável. E engraçado que não é permeável de quem está aqui ver lá e também de quem está lá ver aqui, mas até para garantir o conforto visual de quem está aqui, né? A cidade está tranquila, né? Tudo está bem, quer dizer, eu não vejo conflito, não vejo... É uma sensação de falsa segurança mesmo, que a gente tem essa sensação de que quando estamos murados, estamos mais seguros, né? Quando na verdade é o contrário. Quanto mais a gente é visto, mais seguro a gente está. Você deseja vitalidade para um espaço público, um espaço privado, ele tem que ser bastante permeável. A USP tem um estudo bastante interessante a respeito disso, de que se não tiver muro, não tiver grades, aquilo garante vitalidade ao espaço, que o comércio garante vitalidade ao espaço, que é o fato de se apropriar dele. Mas parece que não existe essa reflexão por parte do poder público. Aqui é só para alguns. Os outros são os outros, ficam do lado de fora, os estranhos ficam do lado de fora. E quem vai construindo muros perde de vista que no próximo muro quem pode estar de fora é ele. Mas também que nem quando você mura uma Porque casa. sempre tem alguém que fica de fora, né? Então vai construindo muro, vai construindo muro, vai construindo muro. Quem é o próximo a ficar de fora? E quando você mura uma casa, você acha que você está mais seguro, mas na verdade, assim, minha perspectiva, quando você mura uma casa, você está mais suscetível ainda, porque se alguém entra lá, ninguém mais está vendo ele, quem está fora. Então é ter essa permeabilidade torna seguro, né? Que nem quando você ilumina um lugar. É a mesma coisa, quanto mais você é visto, mais seguro você tá. Por isso que a gente preza tanto pela iluminação à noite. A questão também do poder público ser financiado pela iniciativa privada, né? Porque não é uma questão de um erro na criação da política pública, é uma questão de uma política criada já pelo próprio interesse do privado, né? A questão de não ter sido barrada a reforma política e tal, acaba incentivando mais ainda que o mercado privado fique no domínio do poder público e criando obras assim, né, pela cidade, para fazer a higienização do espaço e a limpeza social para o interesse do mercado, para gerar mais lucro. Sim, porque o discurso, de maneira genérica, ele é aceito por todos. Se você fizer uma enquete, quem é a favor da fome, ninguém é. Só que para que não haja fome, você precisa racionalizar a distribuição dos recursos. Aí vai aparecer as contradições. Então, ninguém é contrário à fome, assim como a mobilidade. A gente publicou agora a Ciclo Noroeste, faz parte da comissão técnica, e a gente publicou um manifesto em defesa do direito à mobilidade. Quer dizer, todas as associações, as instituições de Maringá, assim, desde assim até os maçons, entendeu? Assinaram o manifesto. Só que é o seguinte, quando a gente pediu para o entorno do Parque do Maringá e do Parque e do Horto 2 ali, que se extinguisse o estacionamento em torno, essas mesmas associações foram esbravejar lá palavras de ordem, porque a gente não podia, entendeu, eliminar os estacionamentos, porque onde já se viu, por exemplo, a associação das academias que tem em torno do parque, falando, onde os nossos clientes vão estacionar os carros deles. Quer dizer, nesse momento, o público é transformado num estacionamento privado. Porque quando a gente estaciona, a gente privatizou uma área. Né? Quer dizer, e o interesse de quem está lá, que as pessoas poderiam caminhar,
elas poderiam se apropriar daquele espaço de uma maneira que aquilo pudesse imprimir uma qualidade de vida muito maior, entendeu? O coletivo ganharia. Não, eles estão lá para defender os interesses privados. Então a pessoa é muito bacana na hora dela ser solidária a questões genéricas, mas a hora que vamos colocar em prática, daí vai aparecer os conflitos, entendeu? O cara quer que aquela área da rua que é pública sirva como estacionamento do empreendimento dele que é privado, ou seja, que viabilize o empreendimento dele. Então essas questões, elas são difíceis de ser tratadas justamente por isso. Então você tem que meio que comendo pelas beiradas, né? Faz todo mundo assinar, você pede para eliminar, fala, não, mas a sua associação assinou aqui o direito à mobilidade, né? Então essas contradições, elas têm que ser gerenciadas de maneira hábil, né? A gente tem que aprender isso, é por isso que a teoria colabora assim, com a gente, né? Agora, é uma observação no sentido ao questionamento, à conversa com os moradores, principalmente na questão que você citou, dessas contradições e como elas são vistas pelas pessoas. Aí tem o ponto-chave das autoridades que trabalham todo esse projeto com uma melhoria, principalmente no sentido infraestrutura. Aí você chega para a pessoa e pergunta o que falta, o que precisa, o que melhorou. Ela sempre vai levar para um ponto positivo, mesmo tendo seus estranhamentos de mundo no sentido, olha, o transporte está faltando, olha, a saúde não está interessante, falta isso, falta aquilo. E também ela acha que o problema não é da autoridade, é das pessoas que estão ali representando a autoridade como se fosse um descaso. Como fazer essa pessoa entender isso? Um questionamento, entende? Como ir trabalhando essas questões de segregação com as pessoas, porque elas entendem como uma melhora, principalmente no sentido infraestrutura, compreende? Sim. Que ela não está sendo oprimida no sentido de afaste-se porque aqui não é o seu lugar, entende? Como tornar claro uma contradição tão forte para uma pessoa que tem esse compreendimento de mundo, porque ela mora aqui há 10 anos, há 20 anos, desde que aqui não era, sei lá, habitável, assim dizendo, com necessidades íntimas atendidas, entende isso? Como deixar isso claro para a pessoa? Não, na realidade, para deixar isso claro, não é uma tarefa muito fácil, mesmo porque talvez ela não seja a primeira questão. Porque assim, as pessoas elas podem não construir um encadeamento lógico na cabeça delas para revelar o processo. Eu acho que isso não é necessário. Eu acho que as pessoas elas podem sentir, elas são... Eu acho que a gente é dotado de uma sabedoria que extrapola a questão cognitiva. Né? Uma coisa é a gente equacionar racionalmente o processo e colocar esse processo dentro dessa matriz de entendimento que é o que a gente faz na academia. E outra coisa são as pessoas se sentirem bem, né? Assim, porque as pessoas têm depressão, né? Porque as pessoas, eu acho que o corpo ele é possuidor de uma linguagem, entendeu? Que vai enriquecer muito mais. Eu acho que a gente tem que ter essa capacidade. E a gente mostrar para as pessoas que ela poderia pegar o ônibus de 15 minutos, que ela tem direito. Eu acho que mostrar para ela os direitos que ela tem, entendeu? E de ela não se sentir culpada, né? Porque a gente vive muito essa relação paternalista, né? Tipo, o prefeito fez também isso, ó. Então, quer dizer, ele fez. Quer dizer, descolar essa coisa que foi o prefeito que fez. Não, foi você que fez. Foi o seu dinheiro que fez. Não foi o prefeito não faz nada, né? E até na academia mesmo, né? A gente poder inverter essa coisa que muitas vezes a gente faz crítica ao indivíduo tal, ao Barros, ao Silvio, ao não sei o quê. A gente tem que entender que o Estado, a gente tem que depois extinguir o Estado. Porque o Estado ele foi gestado com essa lógica, né? Ele é a mesma coisa. Então assim, não é o Silvio Barros, é qualquer um que vai oferecer mais ou menos. Obviamente a gente pode fazer juízo moral de várias coisas, né, que descaradamente se faz, óbvio, né? Mas de uma maneira geral, o que a gente tem que pensar é que essa lógica, você veja que lá no Conselho, nosso papel era de resistência. Por quê? Porque as modificações que eram demandadas, né, por atores sociais, esses atores nem sempre eram o poder público, associação, Sinduscom, associação comercial e tal. O que eles demandavam, e muitas vezes, quer dizer,
100% das vezes eram atendidos pelo poder público, né? Por quê? Porque o poder público se identifica com aquelas demandas. Por quê? Porque é sempre a elite que está no poder, né? Então, quem está lá no poder se identifica com o seu igual. E aí ele atende aquela demanda. E o nosso papel lá no conselho era justamente resistir. Quer dizer, ao invés de a gente estar desempenhando um papel de aprimorar o mecanismo, né, a gente poderia estar produzindo coisas fantásticas no interior, né, que esses instrumentos seriam super legais. Não, a gente fica lá tentando dizer que o marco legal tem que continuar aqui e que a gente não vai retroceder. Olha só como que é difícil esse negócio. Por isso que é muito importante vocês, por exemplo, já nesse momento e num segundo momento, assumirem lugar no interior dessas instituições. Porque a cidade é desenhada, eu sempre falo dos meus alunos, quando a gente entra na escola de arquitetura, a gente acha que o arquiteto desenha a cidade, né? Ele põe na prancheta e fala, ó, aqui vai ser a cidade, aqui as pessoas vão morar, aqui as crianças vão brincar. É besteira. Porque a cidade é desenhada no parlamento, né? A cidade é desenhada, né, como fruto de conflitos, né? Ela é desenhada assim, né? Arquiteto. Oi, pode falar. Professor, essas questões, esses processos de gentrificação, eles têm ganhado bastante força nos últimos anos em várias cidades, né? Esses processos de revitalização de zonas portuárias, né? Visando tudo uma especulação imobiliária mesmo desse entorno, né? Então se remove, se expulsam esses moradores que às vezes habitavam já essas áreas, né? Se faz esse processo de revitalização e essas pessoas, elas são forçadas ou de forma consciente, e até mesmo como está acontecendo aqui, né, o aluguel aumentar, sim, o IPTU aumentar e elas terem que sair, ou então elas realmente são forçadas a sair de forma bem até violenta. E aí, uma coisa, eu sou da administração, e na administração tem ganhado força essa questão de um olhar a respeito das formas de organizar que a população tem resistido frente a esses processos, né? Como é que o professor vê aqui? Porque aqui na cidade a gente vê que às vezes acontecem poucas mobilizações populares no sentido de irem contra esses processos. Em algumas cidades do Brasil a gente vê que a população às vezes se une, seja em associações de bairro, seja mesmo ocupando os espaços na hora de discutir planos diretores, né? Aqui em Maringá a gente vê, por exemplo, as grandes ações do observatório, né? Mas com relação à população, como é que o professor vê aqui a população de Maringá nessa questão de resistência? Na realidade a gente tem pelo menos a gente faz uma leitura que é mais ou menos essa, que pode ter pouca precisão, né? Mas o que acontece é o seguinte, você assiste, né, um processo de fragilização dos tecidos sociais, né? Então o que acontece? Todo o conjunto de relações sociais que faz a gente virar uma cidade, né, porque a gente pensa que cidade é essa coisa material, mas cidade é um conjunto de relações que as pessoas estabelecem, né? Na medida em que a gente vai lá e faz o muro da nossa casa, que eu vou lá com meu amigo, ou com um conjunto de amigos, e a gente decide cercar uma área grande e morar todo mundo, ou seja, os iguais se juntarem, na medida em que a gente pensa que a lógica que pode ser interessante seria a lógica privada, eu destruo qualquer possibilidade, entendeu, de entender a sociedade como um processo de construção social. Ou seja, é uma coisa muito louca. Por quê? Porque eu causo uma inversão de como a realidade é construída, né? Como a sociedade se constrói. Eu penso que ela pode ser construída a partir das iniciativas privadas. E aí o cara vai lá e faz o condomínio dele, faz esse aqui, faz aquele lá e tal, e está resolvendo o problema da violência. Porque quando a gente constrói condomínio, a gente acha que resolveu. Então essa caolice de entender a cidade enquanto um conjunto de relações sociais provoca o quê? Primeiro, o enfraquecimento dos tecidos. Então esses tecidos todos, daí a gente não acha que se a gente se unir, fazer frente, a gente desacredita nessas coisas. Por quê? Porque essas coisas elas vão desaparecendo. E quando o cara faz o muro da casa dele mais alto, põe câmera,
ele está resolvendo a coisa de maneira privada. Então, a gente poderia, em termos de iniciativa pública, né, qual que seria o papel do poder público? Fortalecer esses tecidos. Então eu teria que ir lá na zona portuária, primeiro examinar como é que a sociedade funciona naquele local. Quais são as fragilidades e quais são as dinâmicas que a gente poderia otimizar. Né? Aqui, por exemplo, você tinha as cooperativas dos coletores de reciclagem. O que se fez? Se destruiu toda uma estrutura de relação possível. Ao invés de você fomentar aquilo, você destrói. Aí você coloca uma empresa que coleta, aí você deixa um ou outro e tal, para funcionar como marketing e tal. Mas você destrói essa ideia. Então é muito difícil, porque essas mudanças todas, elas ocorrem no plano simbólico. As pessoas acham realmente que a construção da sociedade não é coletiva. Ela acha que é fruto de vários empreendimentos privados e não da relação entre os empreendimentos privados. O maior equívoco que a gente tem do ponto de vista teórico é achar que o todo é a soma das partes. Isso é terrível. Isso detona qualquer capacidade de análise. A gente tem que ter certeza e ver que o todo é a relação entre as partes. Se você somar as felicidadezinhas de todos, não dá uma felicidade zona. Entendeu? Não dá uma felicidade grandona. Entendeu? Se você somar a segurança individual que cada um está buscando, a hora que mura a sua casa, coloca a câmera e tal, não dá segurança na cidade. Aliás, os condomínios, que para responder essa demanda de segurança, ele provoca mais insegurança. Primeiro pela violência, que é a metáfora do muro, né? Você olha aquele muro, o muro vai falando, ó, você fica aí, eu fico aqui. Então isso simbolicamente já é de uma violência tremenda, ainda mais se tiver aquele negócio de escarpado, que foi símbolo da Segunda Guerra Mundial, né? A Guerra das Trincheiras. Então, já é simbolicamente violento. Nós temos que agir na direção de fortalecer os tecidos, fazer com que as pessoas entendam que a cidade é uma construção coletiva, né? Não a soma dos interesses individuais. Se a gente somar, e a cidade está se produzindo como a soma dos interesses individuais, por isso que ela é violenta, por isso que ela segrega, né? Os iguais vêm para cá, você não é, então você fica lá. Né? Então é tudo isso. Essa é a questão principal que a gente tem que atacar. Posso só colocar uma questão e pedir você falar a respeito? Qual é a repercussão social direta desse modelo de cidade? Os índices de violência estão ligados a esse tipo de gestão da cidade ou não? Com certeza os índices de violência estão diretamente ligados. A gente já tem laboratórios gigantescos, que são cidades onde o poder público agiu na direção do fortalecimento dessas relações sociais e os índices de violência despencaram. Né? Você tem ações na área da mobilidade, onde se instala um teleférico, onde se melhora a mobilidade, onde se aumenta as calçadas e diminui a rua para o carro. Né? Se a gente pensar bem, 40% da cidade é sistema viário. Desses 40%, o carro ocupa 85% desse espaço e realiza só 27% das viagens. Então a gente tem um modelo, né, uma coisa gigantesca, uma armadura de aço que pesa 2 toneladas para carregar uma pessoa extremamente ineficiente, e as políticas públicas são sempre na direção de privilegiar esse modelo. Então você vai aumentar a violência, não só a violência no sentido do furto, do assalto, mas a violência no sentido do atropelamento, né? Da rua como um espaço terrível de violência, né? Ao invés de ser um espaço de convívio, ela é um mero espaço de transição. Eu vou correndo de um lugar para o outro. Quer dizer, a rua não é um passeio. Né? O trajeto perdeu sentido. Né? Então a cidade vira circuito. Né? Pá, pá, pá. Eu vou de um lugar para o outro, do shopping para a casa, de casa para o shopping. E aí o espaço público, que é o espaço de resolução das coisas, né, perde sentido. Então, com certeza, a violência está diretamente ligada à maneira como a cidade trata as pessoas. Se a cidade ela acolhe as pessoas, a resposta vai ser menos violência. Isso está mais do que provado.
Menos convivência, acaba gerando mais medo, mais doenças. Mais medo, a Ana já colocou isso várias vezes, os índices de suicídio ou depressão que estão extremamente elevados justamente por essa condição. Lógico, o grau de abstração ao qual o indivíduo é submetido quando ele é separado dos seus próximos é gigantesco. E essa fantasia é estimulada por esses programas, espreme sai sangue. Entendeu? Então você tem de todos os lados, entendeu? Um estímulo gigantesco à violência. E pior, né? A sociedade é impulsionada no sentido contrário da resolução da violência. Quer dizer, cada vez mais eu me aparto do meu igual, né? E eu fantasio sobre ele que ele é um indivíduo perigoso, que ele é o cara que ataca, que a rua não sai lá, cuidado, o cara é maloqueiro, o cara é maconheiro. Quer dizer, você tem todo um processo de construção de fantasia. Então o outro é uma ameaça constante. Né? E fantasias criadas cada vez mais novas, vide o empenho pela redução da maioridade penal. Lógico, né? lógico. Haja visto o sucesso da maioridade penal. Por que ele tem suporte social? Por quê? Porque a sociedade ela lida com uma fantasia. E isso acontece também, né, na universidade. Por o mercado está atuando bastante lá ao redor. Porque tem a criação de muros, já tem a proposta de criar catraca lá na UEM, para a entrada. Com a Vila Esperança tem muros e os projetos sociais que acontecem lá dentro, os projetos culturais também não é permitida a entrada da comunidade externa. Já por medo, como se alguma coisa fosse acontecer. Sabe que eles soldaram o portão para a Vila Esperança e a galera derrubou o muro? Então, nós temos que atuar na direção da resistência. A gente tem que ir lá ajudar a derrubar. Por quê? Porque a gente tem que saber de que lado a gente está. A grande questão disso tudo, da gente entender, é de que lado que eu estou em determinados momentos. É para isso. Né? De que lado que a gente está. Eu não falei desse assunto ainda, é o primeiro momento que eu vou falar, Márcio, mas que eu acho importante. O telefone de lá, que o meu virou uma bola assim quando eu deixei no sol. Verdade. Então, nós temos gente muito boa fazendo esse discurso, atuando lá no conselho, atuando lá na associação de ciclistas, atuando, enfim, em diversos lugares. E a gente faz a resistência, e a gente faz o movimento, e a gente faz a passeata, e a gente vai na Câmara, e a gente grita, e as coisas continuam exatamente assim. Por quê? O projeto vencedor de cidade está sendo eleito, eleição após eleição, com esses agentes que aí estão, né? E aí o meu apelo aos alunos, com todas as pessoas com quem eu conheço a partir de agora nós precisamos deixar desse purismo, ou dessa demonização, ou dessa destruição que se faz da política, né, como palco de construção da realidade, inclusive da política partidária, né, e começar a nos envolver efetivamente num outro projeto. É isso que nós estamos fazendo, de estar organizando um grupo grande de pessoas, né, buscando construir, porque a gente faz a resistência linda, só que eles vão lá na Câmara de Vereadores e aprovam todos os projetos que o poder público executivo encaminha. Né? E é um projeto que contraria, que é esse aí que a gente está vendo, gente. Sabe, o Executivo Municipal repassar 44 mil mensais para manter isso aqui. O sujeito que é o administrador daqui dizer a prefeitura não tem condições de fazer a manutenção. Esse tipo de fala é o que vai colando para dizer o público é ineficiente. O público não pode fazer uma manutenção porque é incapaz, é ineficiente, é incompetente mesmo. Nós fazemos então. Meu filho, então fala para a sociedade que você está fazendo com dinheiro público. Fala para a sociedade que você teve altos subsídios, você ganhou a estrutura que muitos empreendedores têm que construir, você ganhou de graça para explorar. Então, eu estou de saco cheio, né, de fazer a resistência, fazer o discurso, fazer, né, oposição a esse modelo
capitalista, esse modelo vinculado realmente ao mercado e às políticas neoliberais mais bem acabadas que a gente tem em nossa cidade, e gastando tempo, na verdade. Perdendo tempo, gente, sério mesmo. Por mais, e aí agora eu tô os meninos foram para Cidades Rebeldes lá em São Paulo, para o seminário, e aí vieram, eu tinha ouvido a Hermínia Maricato fazer, a Hermínia é uma das, o Márcio até trouxe aqui, A Cidade do Pensamento Único é um livro que eu já disse para todos os meus alunos, é essencial, todo mundo tem que ler esse livro aqui. Mas a Hermínia, né, que é uma das belíssimas resistentes, né, junto à política urbana, ao Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano desse país, é uma arquiteta fantástica, é urbanista quase socióloga, de tão boa que ela é. Quase chegou lá. Eu vi que ela estava com esse pessimismo que eu estou hoje. Cansei, ela dizia, batemos a cabeça no teto. Temos lei, temos Constituição Federal, Estatuto da Cidade, Plano Diretor, Lei de Uso e Ocupação do Solo, milhares de instrumentos, conselhos, audiências públicas, conferências, e a lei não é cumprida. Não é cumprida por quê? Porque esses atores, eu chamar de atores, mas esses agentes, né, que estão aí com a caneta que define para onde o fundo público vai, são eles. Né? E aí eles definem, na verdade Maringá está meio condenada. É muito difícil a gente pensar, por quê? Você tem que pensar em mobilidade. Vamos pensar no projeto de mobilidade, tem que ser por aí mesmo, cidade para as pessoas com a não priorização do automóvel. A Nilda Ribeiro vai subir aqui para ser duplicada e eles vão destruir um centro de educação infantil belíssimo que tem ali, vai desmanchar a creche. Para isso, né, a super creche da Dilma veio para cá, eles já construíram aqui do lado. Então você tem a creche em uso, tem a super creche construída aqui, para demolir a creche maravilhosa, nova, tá, em condições perfeitas de uso, e para passar a continuidade da Nildo Ribeiro. Não, vamos fazer ao contrário, a gente tem um mega projeto, Cidade para as Pessoas. Sim, só que o Silvio Barros fez uma concessão do transporte coletivo nessa cidade por 40 anos que inviabiliza transporte coletivo. Entendeu? As condições dos termos do contrato de concessão, né, diz coisa desse gênero como é por 40 anos, é monopólio da TCCC, qualquer modal novo, nesses 40 anos a gente pode ter ônibus voadores, podemos ter, sabe, sei lá, motores propulsores que você injeta aqui, enfia aqui nas suas costas, qualquer modal de transporte vai estar sob a administração da TCC. Bicicleta, vamos pensar no sistema público de bicicleta, é o que a gente tem que fazer, o município tem que comprar milhares de bicicletas. Se for municipal, tem que estar administrado pela TCC, tá? Charrete, vamos botar charrete, tem que estar administrado pela TCC, o metrô sobre trilhos, né, o LVT que vem aí, tem qualquer coisa, administração da TCC, no contrato de concessão, no contrato no edital de licitação, o preço da passagem não era item de concorrência. Ninguém podia partir, oferecer um bilhete com um custo menor do que era operado naquele momento. E o pior de tudo, na minha avaliação, para garantir o equilíbrio econômico financeiro da proposta, a prefeitura vai ressarcir a empresa anualmente se a expectativa de lucro dela não corresponder ao mesmo, né, se a cada ano fiscal o lucro não corresponder ao mesmo que ela tinha quando da entrada do sistema, no sistema. Só que tem um problema. Quando ela entrou no sistema, a empresa Logitrans, né, a empresa técnica contratada a peso de ouro, que fez a pesquisa técnica para orientar a construção da licitação, ela tinha feito uma pesquisa nos últimos 10 anos mostrando que a cada ano a população cresceu 2,1 e de forma absoluta, em termos absolutos, o número de usuários diminuía 0,6% ao longo dos 10 últimos anos.
Então você sabia que os usuários estavam deixando de usar o sistema. Precário, ruim, caro, etc. Muito bem. Então, ou seja, estamos condenados à TCC por 40 anos. O Silvio Barros acabou de dar isso aqui em concessão. Continuar botando dinheiro em todas essas, né, essas camaradagens que